Olá, você está no canal RSK Electropower e eu sou o Ney Godoy. Bom, eu quero dizer para você que hoje nessa aula nós vamos estar tratando sobre o assunto da corrente elétrica, como é que ela surgiu, como é que ela surge na verdade, né? Vamos estar falando aí a respeito de circuito elétrico e qual é, na verdade, aí o desempenho da corrente elétrica dentro de um circuito. Então essa aula vai estar muito interessante, muito boa mesmo, mas antes de tudo eu quero dizer para você, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal para que você possa estar antenado e ser notificado de todas as informações que eu estiver lançando aqui no meu canal. Bom, também aperte lá o sininho de notificação para que você possa estar assim sendo notificado de todos os assuntos que eu colocarei aqui no canal. Vamos estar lançando informações também sobre motores, ligações de motores monofásico, como já tem um, né? Motores trifásicos também que eu ainda não gravei. Então você vai estar com uma gama de informações muito boas dentro desse canal aqui, ok? Então, um grande abraço e, na verdade, fique com a videoaula aí, inscreva-se no canal e vamos assistir essa aula tão importante sobre corrente elétrica. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre a eletricidade, que na verdade aí é o ponto fundamental aqui de nosso curso, né? Para você dar seguimento e poder entender todas as demais aulas que nós vamos ter. Essa aula aqui é especificadamente para nós falarmos sobre a corrente elétrica, que é na verdade a base de todo o sistema elétrico que nós temos praticamente a ver aí até o final do curso, desde a geração através dos raios, né, da radiação solar, até a circulação da corrente elétrica nos condutores. E hoje nós estaremos falando justamente sobre a corrente elétrica, como ela surge, como ela aparece, como é que é o comportamento dela quando é corrente contínua, quando é corrente alternada. Então nós vamos estar abordando todos esses assuntos aí e eu creio que isso aí vai deixar assim um leque de abertura para todo o restante do curso que você vai estar estudando aqui comigo. Bom, primeiramente nós temos que saber informações sobre a menor partícula que considera ainda os materiais com suas propriedades, que seria o quê? A matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Bom, se nós pegarmos aí, no caso, a água e começarmos a dividir, né, no caso aí a água, vai chegar um momento que a gente vai ter a menor partícula de água, né, que considera ainda as suas propriedades. Então, se nós pegarmos e formos dividindo e colocarmos ela no microscópio, então vai chegar um momento que a gente vai conseguir enxergar somente o quê? Uma molécula, que é a menor partícula que ainda mantém as suas propriedades. Então, molécula é a menor partícula que ainda considera ou conserva as suas propriedades, as suas características. Uma molécula de água, no caso aí H2O, ela é constituída por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Os átomos são formados de núcleo, que no caso aqui é essa parte que nós temos aqui, é um pouco parecido com o sistema solar, né? Então aqui eu tenho o núcleo, dentro do núcleo o que eu tenho? Eu tenho prótons e eu tenho dentro do núcleo prótons e nêutrons, e ao redor, orbitando em torno desse núcleo, eu vou ter o quê? A eletrosfera com seus elétrons. Então a eletrosfera é o percurso que os elétrons fazem em volta do núcleo. Bom, os nêutrons que estão dentro do núcleo não possuem cargas elétricas. Os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem cargas negativas. Isso significa o quê? Por exemplo, se eu pegar no caso aí, um átomo da tabela periódica, que faz parte ali dos gases nobres, né? Os gases inertes, bom, ali eles estão totalmente estáveis. Por quê? A mesma quantidade de prótons que eu tenho no núcleo é a mesma quantidade de elétrons que eu tenho na sua órbita. Então, com isso daí, fica-se totalmente equilibrado, contendo na sua última camada a quantidade de elétrons necessário para poder mantê-lo estável. Vamos supor que eu conseguisse tirar um elétron desse átomo. Então, automaticamente, esse átomo ele se desestabilizaria e ele passaria a ter
uma carga positiva. Por que uma carga positiva? Porque agora ele contém mais prótons do que elétrons. E nós vimos que os prótons, eles têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Agora, se for acontecer ao contrário, se em vez de eu retirar um elétron, eu adicionar mais um elétron, então esse átomo agora vai ficar carregado negativamente. Por quê? Porque elétrons têm carga negativa e agora ele tem um elétron a mais do que o próton. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui elementos neutros ou sem carga, nada acontece. Então, elementos que não têm carga, ou seja, que estão aí, na verdade, estabilizados, como eu disse para você aí um exemplo a respeito dos gases nobres, os gases nobres estão praticamente ali estáveis. Com isso daí, eu não tenho nem atração e nem repulsão. Porém, se eu colocar cargas iguais, ou seja, negativo com negativo, vai haver uma repulsão. Quem é que nunca teve aí a oportunidade de pegar dois ímãs, né? A gente, quando é criança, quando somos adolescentes, gostamos muito de fazer isso. E a gente fica ali unindo os ímãs e tentando afastá-los, unindo e tentando afastá-los. Só que se a gente polarizar ele, o que seria polarizar? Pegar um lado norte e sul e um lado que vai estar com o polo sul e outro lado que vai estar com o polo norte, e nós unirmos os dois, o que acontecerá? Haverá uma atração e eles ficarão unidos. E a gente vai ter que aplicar uma força adicional para tentar separá-los. Mas se nós virarmos qualquer um dos dois, o que acontecerá? Ou ele ficará com uma polaridade norte-norte, ou ele ficará com uma polaridade sul-sul. Com isso daí, há vamos dizer assim, eles se repelem, há uma expulsão, vamos dizer assim, relacionado a um com o outro. Com isso, não tem como nós unirmos os dois ímãs. Por quê? Porque eles estão com cargas iguais. Com isso daí, o que acontece? Cargas iguais, eles se repelem, e cargas diferentes, eles se atraem. E é isso que a gente vai começar a ver aqui no decorrer dessas aulas. Bom, no caso, quando eu tenho carga diferente, então nós vemos aí que nós temos uma polaridade positiva aqui e uma polaridade negativa aqui. Com isso daí, eu tenho uma atração. E se você não sabe, o princípio do funcionamento dos motores, ele justamente funciona baseado nessas informações de atrair e repelir, atrair e repelir. E por isso você tem um movimento rotacional ou rotatório dentro aí desse dispositivo que é o motor. Bom, um átomo possui várias órbitas, cada órbita contém uma quantidade de elétrons. Então, átomos com poucos elétrons na última camada são chamados de condutores. Então nós vemos aqui que nós temos esse átomo aqui, mas temos somente um elétron na última camada da sua eletrosfera. Então esse átomo, ele é de um material que ele conduz eletricidade. Por quê? Se ele só tem um átomo, ele tem uma facilidade de perder esse elétron para outro átomo. Com isso daí, o que acontece? Ele, na verdade, vai dar origem a uma corrente elétrica. Como esse átomo ele tem um único elétron na sua última camada, o que acontece? Ele perde esse elétron com muita facilidade. Com isso daí, dá-se origem à corrente elétrica. Quando ele vai perder esse elétron, outro elétron vai chegar para ficar no lugar dele, e aí eu vou ter uma corrente circulando por um condutor. Bom, ele tem facilidade em perder elétrons. A partir do momento que eu adiciono alguns elétrons a essa eletrosfera, o que vai acontecer? Eu vou dar uma característica isolante para esse elemento, que na verdade é esse átomo que nós estamos vendo aqui. Muitos elétrons na última camada são isolantes. Bom, uma coisa que eu quero falar com você aqui, e preste muito bem atenção nessa questão, que essa informação aqui é uma informação muito boa e de extrema importância, é que todo material isolante, por exemplo, se eu fosse perguntar a você agora, o que é um material isolante? Né? Talvez você lembraria imediatamente da fita isolante, aquela que nós usamos para poder isolar alguma emenda, né, ou alguma parte exposta de um condutor que perdeu a sua isolação ali normal. Então, tem a fita isolante. A fita isolante, ela é composta por elementos que na última camada de valência, ou a camada de valência,
ela tem muitos elétrons para justamente não permitir que haja uma circulação de corrente elétrica. Por isso ela é um material isolante. Outro material isolante, nós temos a madeira seca, não a madeira molhada, temos a borracha, temos o vidro, temos a cerâmica. Então nós temos vários elementos aí que eles têm muitos elétrons nas últimas camadas e dentro do circuito elétrico são utilizados como isolantes, para que não haja circulação da corrente elétrica. Tá ok? Porém, uma coisa que tem que se saber é que todo material isolante, ele é isolante até uma determinada tensão. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho um material isolante, que ele vai isolar uma tensão de 110 volts, né? Vai isolar uma corrente num circuito que a tensão é de 110 volts, eu não posso utilizar esse mesmo material para estar muitas das vezes aí manuseando circuitos alimentados com 1000 volts, com 2000 volts, com 3000 volts. Por quê? Porque o material isolante, ele é isolante até uma determinada tensão. Por isso, tá? Por isso, se você comprar um alicate certificado, tá? Que tem registro do Inmetro, você vai pegar no cabo dele, naquela parte isolante laranja, que geralmente aí são laranja, você vai encontrar lá 1000 volts no cabo. O que essa informação está transmitindo para mim? Que eu só posso submeter aquele alicate num circuito que tenha 1000 volts. Mais do que isso não posso. Por quê? Porque aquele revestimento ali foi testado, foi aplicado 1000 volts naquele alicate e desses 1000 volts não rompe aquele isolamento, com isso eu não vou ser eletricutado. Então preste muito bem atenção nisso quando você for trabalhar, que você precisar, ou a empresa te der EPI, ou você for comprar o EPI. Primeiramente, saiba qual é o circuito que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar num circuito de baixa tensão, você vai pedir EPI para trabalhar em baixa tensão. Se você vai trabalhar em média tensão, você vai pedir EPI que você pode trabalhar em média tensão. Se você vai trabalhar em alta tensão, você vai ter que pedir, na verdade, aí, EPI que você trabalhe em alta tensão. Então isso é muito importante. Não pense porque eu coloquei uma bota que faz parte do meu equipamento de proteção individual para me trabalhar manuseando circuito que é alimentado por 110, 220, 380, 440, que eu vou estar podendo trabalhar aí em tensões acima de 1000 volts. Então preste muito bem atenção nisso, essa informação é de extrema importância. Tá? Porque senão você pode sofrer um dano físico se você não cuidar e não atentar para essa observação. Bom, repetindo aqui, átomos com muitos elétrons na última camada são isolantes, têm facilidade em perder elétrons, tá? Bom, vamos ter um exemplo aqui de dois átomos. Um átomo de selênio, que seria a mica, o outro átomo de cobre. Então nós vemos aqui que o átomo de cobre só tem um elétron na última camada. Por esse motivo, ele é usado em grande escala, né? Por ser ter um único elétron na última camada e também ser de baixo custo. Por isso, nós utilizamos o cobre para poder estar aí fazendo aí essa função de transmissão de eletricidade. E temos aqui o átomo de selênio, que na verdade tem muitos elétrons na sua última camada e por isso tem característica isolante. Bom, no átomo de um material considerado condutor, os elétrons da última camada, elétrons livres, ficam trocando constantemente de átomo para átomo. Bom, então nós temos aí uma barra, vamos supor uma barra de cobre, e os elétrons podem estar aí se movimentando desordenadamente dentro dessa barra de cobre. Porém, a partir do momento que eu polarizo ela, que eu aplico uma tensão positiva, o que acontece? Se eu colocar ela aqui e alimentar ela com uma determinada tensão, eu vou direcionar todos esses elétrons para um único sentido. Então, na verdade, você já pode pegar essa definição e escrever no seu caderninho o que é corrente elétrica. Então, você pode colocar essa pergunta e responder embaixo. É a circulação ordenada dos elétrons em um condutor. Então, essa é a definição de corrente elétrica. Por que é muito bom a gente saber dessa definição? Para você não confundir o que é tensão, o que é corrente, o que é potência, o que é resistência, o que é frequência, que são tudo coisas que nós vamos estar vendo aqui no nosso curso. Então, repetindo aí, corrente elétrica é a circulação ordenada dos elétrons em um condutor. Bom, a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. E, na verdade, nós utilizamos aí a letra A.
Falar um pouquinho de múltiplos e submúltiplos. O que seriam esses múltiplos e submúltiplos? O que seriam esses múltiplos e submúltiplos? Bom, muitas das vezes a gente vai estar trabalhando com valores de tensão muito elevada e que torna-se assim um pouco enfadonho, tá? Expressando um determinado valor muito grande numa unidade. Então, eu preciso de quê? Para facilitar a minha vida? Eu preciso de utilizar uma linguagem que isso me facilite compreender valores da minha unidade, mas que estejam em múltiplos e submúltiplos, dependendo do seu valor. Bom, para valores elevados, utilizamos os múltiplos. Então, nós temos aí, né, acima da unidade. Para valores muito baixos, os submúltiplos. Então, essa escadinha aqui, ó, ela facilita muito bem a gente ter essa compreensão. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, nós estamos falando de quê? Estamos falando do ampere, não é isso? Então, aqui seria a minha unidade. Para você poder entender um pouco melhor, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa no mercado, que você tem que pesar ali, na verdade, ali a massa daquele local, a massa daquela substância. Bom, nós usamos a unidade de quê? De quilo ou de grama, não é verdade? Sendo que quando nós utilizamos o grama está na minha unidade. Mas geralmente a gente não compra, por exemplo, 1 quilo de feijão, ou melhor, feijão, açúcar, farinha de trigo, fubá. Então essas coisas a gente não usa a linguagem de grama. Usamos a linguagem de quê? De quilo. Por que isso? A minha unidade é o grama, né? Aqui no caso é o ampere, para você poder entender. Aqui é o ampere. Mas no exemplo que eu estou te dando da vida prática, seria o grama. Só que em vez de eu falar 1000 gramas, por quê? Porque 1 quilo, que é K, né? K, aqui não sei se você está dando para você ver legal, KA, quiloampere. Então, quando você vai comprar uma farinha, um feijão, um açúcar, você vai comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha, ou 10 quilos de açúcar. Por que existe aquele cara ali, né? KG, né? Na verdade não é só o K, é o K e o G. Está informando para você que ali tem 1000 gramas. Então, quilograma. Grama é a minha unidade e K é o meu múltiplo. Então, aqui é o meu múltiplo, quilo, e ampere a minha unidade. Então, automaticamente, é o quê? Quiloampere. Bom, como eu disse para você que quilograma são 1000 gramas que eu tenho em 1 quilo, não é isso? 1000 gramas que eu tenho em 1 quilo, assim também eu vou ter 1000 ampere dentro de 1 quiloampere. Viu que não é muito complicado? Assim eu tenho 1000 ampere dentro de um quiloampere. E assim vai, entendeu? Então, aqui eu tenho 1 quiloampere, que é na verdade aí o quê? 1 com 3 zeros. Aqui eu tenho 1 mega ampere, que é 1 com 6 zeros. E aqui eu tenho 1 giga ampere, que é 1 com 9 zeros, tá? Então, 3, 6, 9. É só você pegar e prestar bem atenção que de escada para escada eu vou ter um acréscimo de 3 zeros. Então, esse aí é o múltiplo. Mas e agora? Temos também o submúltiplo. Nas placas fotovoltaicas, lá atrás, pode vir, tá? Uma referência à perda de tensão de acordo com o valor da temperatura. E essa perda de tensão, ela vem descrita na ordem de milivolts, que é o quê? Valores abaixo de 1 volt, ok? Então, muitas das vezes, eu tenho aí equipamentos que ele, na verdade, tem valores muito baixos para mim poder estar expressando ele na minha unidade. Então, eu utilizo o quê? Eu utilizo, na verdade, aí, os submúltiplos. Então, um exemplo prático disso daí é quando você compra a sua bateria do seu celular. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas geralmente as baterias ou os carregadores, eles vêm informando ali, vem trazendo para nós a informação da capacidade em ampere da bateria em miliampere, tá? Porque é um valor muito baixo.
E esse miliampere seria o quê? Seria, como eu tenho mili, seria 0,001 ampere. Significa que depois da vírgula, eu vou ter, na verdade, 3 casas. 0,001 ampere. Então, assim como aqui são 3 zeros referente ao ampere, e aqui mais 3 zeros referente ao quiloampere, e aqui mais 3 zeros referente ao megampere, aqui também acontece a mesma coisa, só que agora com valores abaixo de 1. Então 0,001 ampere está abaixo de 1 ampere. Aqui seria 0,0000001. Deixa eu ver se eu não errei. 0,00001, tá? Que seria o quê? 6 casas decimais após a vírgula. E aqui no nano seria 9 casas decimais. Seria 0,000, que aí seria o mili, mais 000, que seria o micro, mais 000, que seria o nano. Sendo que lá no finalzinho eu vou ter sempre 1, tá? 1, 0,000,000,001. Então, a gente trabalha muitas das vezes, o pessoal da eletrônica que trabalha mais com esses valores abaixo da 1000 unidades, tá? A gente que trabalha com elétrica trabalha muito mais da unidade para cima. Porém, como eu disse, na questão aí da perda de tensão pelo excesso de temperatura, essa perda na placa fotovoltaica, ela é expressa em milivolts, que seria o quê? Uma casa abaixo da 1000 unidade. Bom, vamos exercitar aqui um pouquinho então. 23 miliampere. Se eu fosse jogar ele para ampere, como é que ficaria isso aí? Ó, eu teria 0,023 ampere. Por quê? Porque mili significa 3, mais 3 zeros, tá? Abaixo da 1000 unidade. Então, se eu for expressar na 1000 unidade, é 0, ó, 1, 2, 3. Então, eu acrescento 0,023. Na verdade, eu só estou fazendo o quê? Eu só estou andando com a minha vírgula. Eu só estou andando com a minha vírgula. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 23 miliampere. Eu vou andar com a minha vírgula. Todo número que é expresso dessa maneira, eu tenho um zero aqui. Correto? Isso a gente aprendemos lá no primário. Então, ó, 1, 2, 3, vírgula. Então, ficou 0, morre esse zero aqui, ficou 0,023. 0,023. E isso aí a gente vai fazer com todos os nossos cálculos de transformação de múltiplos ou submúltiplos para poder elevar para a minha unidade ou para tirar da minha unidade, levar para o múltiplo e para o submúltiplo. Bom, 65,5 miliampere. Baseado no que eu falei, dá para você calcular e você encontrar o valor. Então, ó, 62,5 miliampere, eu vou passar para ampere. Tenho que andar com a vírgula de novo, não é isso? Tenho que andar com a vírgula. Olha, 1, 2, 3, vírgula, 0. Então vai ficar 0,0625. 0,0625. Então você está vendo aí que não precisa nem fazer cálculo. É só guardar essa informação referente aí, no caso, a mudança de casa decimal, a mudança com a vírgula. Bom, agora 0,2 quiloampere para ampere. Então, quanto é que vai ficar? Então, vai, ó, 1, 2, 3, vírgula. Então, vai ficar 0,0,0,0. Mais o zero, depois da vírgula não precisa contar. Então, eu vou ter 200 amperes. Preste muito bem atenção nesse ponto que eu vou estar falando com você aqui agora, tá? Preste muito bem atenção e peço a você que depois você vá lá fora e você, perto da sua rua e da sua casa, você vai ter próximo aí um transformador. Bom, lá no transformador, geralmente tem essa informação aqui, ó. Espero que dê para você ver aqui, ó. A tensão de alimentação do transformador é 13,8 kV.
KV. Olha, não pense que ali é 13,8 volts, porque não é. Eu disse para você que K é o quê? 1000, não é isso? Então, quando eu tenho a informação expressa no meu submúltiplo, como nós temos aqui, esse valor de 13,8 kV é a mesma coisa que 13.800 volts. O que significa isso? Significa que eu tenho 13.800 volts naquela rede que alimenta o transformador, mas está lá expressa em múltiplo. Por isso temos que saber disso aqui. Talvez você fale, mas por que essa bobeira? Não, não é bobeira. Tem que saber disso aqui. Porque senão você olha esse valor aqui de 13,8 e acha que são 13 volts. E não é. São 13.800 volts. Aí, como na verdade ele expressa... Como na verdade ele está expressando lá o valor da tensão do primário em múltiplo, eu também tenho que expressar o valor do meu secundário também em múltiplo. Então, qual é a tensão de saída que nós temos no transformador? Bom, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, nós temos aí 127 volts e 220 volts. E em alguns lugares, nós temos 380 e 220 contando com o neutro. Então, como que é expresso? É assim, ó, 0,127 kV. Porque aqui em cima não estava em quilo, aqui também tem que estar em quilo. Ou então, 0,22 kV. Só que ambos os valores, na unidade, cada um deles vai ficar com esse valor aqui, ó. Aqui vai ficar com 127 e aqui vai ficar com 220 volts. Então, por isso que você tem que prestar atenção nessa questão dos múltiplos e submúltiplos. Porque se você não tiver ciência disso, você pode se acidentar e até morrer numa tensão de valores extremamente elevados. Não que a tensão de 127, 220 não venha te matar. Mata sim, tá? Mata sim. Mas, quanto maior o valor da tensão do circuito, maior será a possibilidade de você sofrer danos e ser levado à morte. Bom, compreendido isso aí, vamos avante para poder continuar a nossa aula aqui. 6,6 kV passando para a minha unidade. Desculpa, falando em volts aqui direto. 6,6 kA lançando para a minha unidade, que seria o ampere. Quanto é que vai ficar? 6.800, só andar com a vírgula que a gente obtém esse valor. Bom, corrente elétrica, para você guardar aí, ó, é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. Símbolo, quando eu estiver fazendo um circuito, vai ser a letra I, de intensidade de corrente elétrica. Minha unidade de medida vai ser o ampere. Olha, a questão da unidade de medida você tem que guardar, é obrigatório. Isso é lei, é norma para o eletricista. Você tem que guardar para você não confundir o que é corrente com tensão e com potência. Corrente mede-se, a sua unidade de medida é o ampere. Tensão, a sua unidade de medida é o volts. Potência, a sua unidade de medida é o watts. Então isso tem que estar no sangue do eletricista. Ah, mas eu não sou eletricista. Mas agora você vai passar a ser, porque você está adquirindo um curso de energia fotovoltaica e elétrica básica tem que estar no sangue do eletricista. Tá ok? Bom, como obter uma corrente elétrica? Bom, a princípio eu tenho que ter alguns elementos. Para obter uma corrente elétrica precisamos de um circuito elétrico. Então vamos lá. Circuito elétrico. Para obtermos um circuito elétrico são necessários 3 elementos. Que elementos são esses? Eu preciso de um gerador, da minha fonte geradora. Eu preciso do condutor. E eu também preciso da minha carga. Tá? Então, quem é o gerador? O gerador está lá na usina hidrelétrica, produzindo através dos geradores, né? E mandando a tensão pela rede. O condutor são os cabos de linha de transmissão que vai, na verdade, assegurar que essa corrente que está sendo gerada na usina elétrica chegue até a nossa residência. Carga. Todo aparelho, todo equipamento que consuma ou que demanda da rede uma corrente elétrica para poder trabalhar ou para produzir trabalho. Qual é a função do gerador? Orienta os movimentos dos elétrons.
Bom, lembrando aí que nós temos o nosso módulo fotovoltaico e o nosso sistema fotovoltaico, que também ele é um gerador, tá? De corrente contínua, mas é um gerador. Então, gerador orienta o movimento dos elétrons, condutor assegura a transmissão da corrente elétrica, carga utiliza a corrente elétrica e transforma ela em trabalho. Então, aqui nós temos aqui justamente aí o quê? Um circuito elétrico. Temos o nosso gerador, temos o nosso condutor, tá? Temos o nosso condutor e lá nós temos, no final, nós temos o quê? A nossa carga. Para que haja corrente elétrica é necessário que o circuito esteja fechado. O que é um circuito fechado? Um circuito que não está interrompido. Não há interrupção entre a fonte geradora e, na verdade, aí a carga. Por exemplo, você está aqui, né, me vendo, eu estou aqui no claro, tá? E nós temos o aparelho aqui ligado. Mas, o que eu quero dizer quando eu digo que tem que haver uma continuidade da transmissão da energia elétrica até a carga? Então, nesse exato momento, eu estou aqui numa sala onde tem uma luz acesa. E essa luz acesa me garante que a corrente que está saindo lá desde a usina geradora está chegando aqui. Mas quando eu abro o circuito, porque isso significa que o circuito está fechado, ó. Circuito fechado é onde eu tenho aí a corrente que está sendo gerada lá na usina hidrelétrica está conectada à carga. Mas a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, eu abri o circuito, eu interrompi esse circuito. Então agora esse circuito não está mais fechado, está aberto. E agora a corrente elétrica que está vindo lá no caso da usina hidrelétrica, que estava alimentando essa lâmpada, eu interrompi esse percurso. Agora eu vou pegar e vou fechar o circuito de novo. Pronto, o circuito foi fechado e a lâmpada agora está acesa. Bom, eu preciso agora de um dispositivo de controle. No caso do exemplo que eu dei, o dispositivo de controle é o quê? É justamente ali o meu interruptor. Meu interruptor é o meu dispositivo de controle. E aqui está simbolizado por esse dispositivo aqui, ó. Introduzimos o interruptor para abrir e fechar o circuito. Quando eu abro o circuito, até então a minha carga está ligada, está vermelho. Quando eu abro o meu circuito, pronto, eu abri o circuito e ficou verde. O circuito está aberto. O circuito está fechado. O circuito está aberto. O circuito está fechado. Então é isso que garante que o circuito esteja fechado, aonde não há uma interrupção nesse circuito, ok? Bom, aparelho de medida da corrente elétrica. Nós temos aí o amperímetro. Bom, aqui está simbolizando, a tomada está simbolizando a minha fonte de tensão. Aqui eu tenho os condutores, tá? Aqui eu tenho o meu amperímetro e aqui eu tenho a minha carga, que está, na verdade, sendo simbolizada aqui pela lâmpada. Então eu tenho aqui o amperímetro que deve ser ligado em série. Esse tipo de amperímetro aqui é um amperímetro utilizado mais pelos profissionais da eletrônica. Porém, eu aconselho que você compre um outro amperímetro. Eu vou gravar uma aula aqui só de amperímetro para você poder, assim, estar sabendo utilizar esse amperímetro tanto em série assim, quando vai ser muito preciso, mas eu prefiro utilizar o em paralelo porque ele, na verdade, é muito mais prático. Mas, como esse material é didático, vamos continuar trabalhando dessa forma aqui. Bom, eu vou introduzir o amperímetro e agora a corrente elétrica vai passar por dentro do amperímetro e vai me informar quanto que essa lâmpada está consumindo, ok? Então é assim que nós ligamos o amperímetro em série. Bom, essa aqui é a informação que eu queria passar para você referente à corrente elétrica. Você gostou da aula? Espero que sim. Bom, eu vou estar lançando outros vídeos aqui sobre tensão elétrica, corrente elétrica, potência ativa, reativa, aparente. Então, tem muita coisa boa por aí. Bom, quero lembrar você novamente, se caso você não é inscrito no canal, inscreva-se aí embaixo no canal, tá? Dê aquele like se você gostou. Também deixa aquele seu comentário para que a gente para que nós possamos estar aí conversando sobre esse assunto. E qualquer dúvida que você tiver também, deixa aí inscrito aí, que nós vamos assim estar, na verdade, tirando todas as suas dúvidas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.